Bem-vindos de volta. A gente está também em conjunto com a TV Alego, agradecendo também a audiência da RBC AM 1270 e da RBC FM 90,1. E agora a gente vai falar do Goiás, que entrou em campo ontem à noite na reestreia do técnico Enderson Moreira, mas o time acabou perdendo por 3-2 para o Santos na Serrinha. E você confere agora os lances dessa partida. Recebeu o lançamento, dominou no peito e cruzou rasteiro para Vinícius Lopes completar de canhota, livre na área aos 4 minutos. 1-0. Aos 13, Lucas Braga recebeu entre os zagueiros do Goiás, invadiu a área e foi derrubado por David Duarte. Inicialmente, o árbitro não marcou, mas após consulta ao VAR, indicou a penalidade. Na cobrança, Marinho cobrou com a sua canhota calibrada e deixou tudo igual, deslocando Tadeu. Aos 22, Sandro arriscou chute rasteiro de canhota da entrada da área, mas a bola foi fora, pertinho da trave. Aos 26, nova polêmica. Marinho cobrou escanteio, a bola desviou no braço de Sandro e Lucas Braga concluiu, parando em defesa de Tadeu. O árbitro consultou o VAR novamente, mas desta vez decidiu não assinalar penalidade para o Santos. Pouco depois, o time paulista ficou com 1 a menos. Arthur Gomes atingiu o rosto de Edilson com o braço direito. O juiz Marielson Alves da Silva mostrou amarelo, mas após nova ida ao VAR, trocou a cor do cartão e expulsou o jogador do Santos. No último lance do primeiro tempo, Marinho cobrou falta com perigo, mas para fora. A virada paulista aconteceu aos 8 do segundo tempo, quando Caio Jorge acionou Pará no lado direito da área. O lateral tentou o passe, mas a bola desviou na cabeça de Jefferson e foi parar dentro do gol, apesar do esforço de Tadeu. Aos 12, David Duarte chegou atrasado, atingiu Marinho e foi expulso após receber o segundo amarelo. Pouco depois, Bessa pegou sobra na entrada da área e bateu forte, mas João Paulo defendeu em 2 tempos. Em contra-ataque, Madison foi lançado na direita e cruzou rasteiro para Lucas Braga, livre, bater por cima. A jogada se repetiu 2 minutos depois, mas desta vez a assistência de Madison encontrou Marcos Leonardo, que pegou de canhota de primeira para marcar seu primeiro gol como profissional, o 3º do Santos. O Goiás marcou o segundo aos 39, quando Caju desviou na área e Vitor Andrade bateu rasteiro cruzado. Aos 47, Vitor Andrade marcou mais um, em chute de fora da área. Porém, pela 4ª vez no jogo, o VAR apareceu e mostrou impedimento de Rafael Moura no começo da jogada. Final de partida, Goiás 2, Santos 3. E o técnico Enderson Moreira viu a evolução da equipe após a sua primeira partida no comando. E ele falou sobre isso em entrevista coletiva. Eu acho que a gente teve evolução, assim, num jogo disputado. Você parar para poder assim, analisar, na minha concepção, o Santos saiu vencedor, mas o Goiás também poderia ter ganho o jogo. Eu acho que é uma evolução importante. Porque às vezes você consegue bons resultados, mas tem muita dificuldade para poder jogar, criar situações. Assim, a gente criou boas situações, assim como o Santos também teve algumas possibilidades. Eu acho que isso é o que marca. A gente fez um jogo qualificado, um jogo para poder vencer. A gente jogou para vencer. E eu falo assim, mesmo que o resultado te escape hoje, mas ele te traz um horizonte de crescimento, de que a gente pode enfrentar as demais equipes numa situação muito de igualdade, e eu acho que isso foi extremamente importante. O Goiás mostrou alguma evolução? Uma pequena evolução, Thaís, mas algumas peças, alguns jogadores deixaram a desejar. O Jefferson, jogador prata da casa, ganha uma oportunidade. O Santos deitou e rolou em cima dele, naquele lado do campo ali. O Tadeu já não é o mesmo de antes. O Tadeu já não apresenta o mesmo futebol, aquele futebol que a torcida do Goiás idolatrava, o goleirão do time esmeraldino. E o Rafael Moura, ele não está dando conta, gente. E naquele momento, ele fez o pedido, eu quero jogar. A mãe dele morreu no dia anterior.
Estava na hora da comissão técnica chegar e falar, ó, Rafael, não é hora de você jogar, você não está em condição. O jogador foi para o jogo e o Rafael Moura não jogou de novo o que a torcida esperava dele. É o que eu vi o Goiás no estádio da Serrinha nesse jogo com o Santos. Na sua opinião, Evandro, os pontos fortes e pontos fracos dessa partida? Bom, primeiro é que eu não faço nenhum tipo de crítica ao técnico Enderson Moreira. Primeiro jogo dele, não conheceu o elenco, chegou muito pouco tempo para trabalhar. Nem mesmo uma alteração, no meu ponto de vista, equivocada, mas aí caberia aos auxiliares dele, aqueles que aqui estão, trocar uma ideia com ele sobre a entrada do menino lá do Daniel de Pauli, que entrou no momento que o Sandro saiu machucado. Entendo que naquele momento deveria ter colocado um jogador mais de marcação, porque o Goiás ficou muito exposto. Apenas o Breno, como volante, como cabeça de área, complicou um pouco a situação. Tanto que sobrecarregou ali atrás, que o David foi obrigado a fazer uma falta lá, quase que no meio do campo, no Marinho, para levar o segundo cartão amarelo e ser expulso naquela oportunidade. Piorou a partir dali. Evolução que eu vi no time do Goiás, o time jogou um pouco aberto, até exageradamente. Evolução que eu vi, a volta do Vitor Andrade, que não vinha sendo aproveitado pelo Thiago Largue, sequer no banco. E ele entrou e se tornou o melhor jogador do time do Goiás. No primeiro tempo, ele fez uma assistência indo ao fundo, colocando a bola nos pés do Vinícius Lopes, que furou na hora de concluir a jogada. Depois ele chutou mais uma bola no primeiro tempo, fez 2 belos gols, consciente. O primeiro, numa jogada lá com o Caju, que entrou bem também. Pelo menos ofensivamente, o Caju foi mais interessante que o Jefferson. O Rafael Moura, muito mal, né? Eu até não vou condená-lo nesse jogo especificamente, mesmo ele tendo pedido para jogar, né? Mas eu sei que o estado emocional dele era o pior possível, com o falecimento da mãe. Mas o Goiás chegou no fim da partida mais inteiro, o Santos teve uma posse de bola maior no primeiro, o Goiás terminou com mais posse de bola, 53%, 54%, mais ou menos foi isso, que o Goiás teve de posse de bola, e atacou sem medo, só que se abriu demais, provocando ao time do Santos, né, ou dando chances ao time do Santos de contra-atacar e marcar o gol. Esse menino Marcos Leonardo foi o primeiro gol dele no time do Santos, 17 anos de idade. É uma joia lá dos meninos da Vila, que está aparecendo. O Santos não teve o Sanches, que não joga mais esse campeonato, não teve o Soteldo, que teve problemas pessoais para resolver, não teve o Lucas Veríssimo, que é o zagueiro titular machucado. Quer dizer, o Goiás perdeu uma ótima oportunidade de ganhar do Santos. E pior, perdeu e fica numa situação complicada, cada vez mais atolado ali numa zona de rebaixamento na última colocação. Thaís, o que mais me agradou em relação ao Goiás, mostrou um pouquinho mais de intensidade. Algo que eu sentia muita falta vendo os jogos do Goiás, era um time acomodado, um time preguiçoso. Ontem, pelo menos, a gente viu um time que combateu, que lutou até o final, que demonstrou vontade, buscou o resultado, até conseguiu o terceiro gol que acabou anulado, foi bem anulado, como a gente viu na imagem, o Rafael estava impedido no início do lance, mas o Goiás pelo menos demonstrou vontade. Tem que demonstrar mais luta para o Goiás conseguir sair dessa situação incômoda. E principalmente precisa qualificar o elenco. É inacreditável o quanto o Santos forçou as jogadas ali pelo lado direito, o lado esquerdo de defesa do Goiás. O segundo gol saiu numa infelicidade, o Pará foi cruzado, pegou na cabeça do Jefferson e entrou, ok. Só que o Santos teve 2 lances exatamente em sequência, em coisa de 1 minuto e meio, 2 lances iguais, lançamentos de o Jefferson no mano a mano, marcando sozinho e acabou levando a pior. Então, o Jefferson não foi bem, o Caju também não agrega tanto mais quanto o Jefferson. O Goiás precisa urgentemente qualificar a lateral esquerda. Não é simplesmente contratar um lateral do mesmo nível do Jefferson e do Caju. Precisa contratar um jogador que chegue para ser o titular. Assim como na direita tinha dificuldade, o Pintado e o Iago Rocha não estavam agradando tanto, nem o Vidal, chegou o Edilson. O Edilson, mesmo não sendo brilhante, ninguém discute. Sabe que ele é o titular da direita do Goiás. Precisa fazer o mesmo na esquerda. Ô Thaís, o Santos, ele serve de exemplo para o Goiás. O Santos está apertado, está arrochado, está aqui o Evandro Gomes, santista. O Santos está relembrando agora, Cuca, sabe o quê? Aquela vez que o Leão baixou lá no Santos e botou os meninos da Vila para jogar. Marcos Leonardo jogou, fez gol,
17 anos de idade, o Santos está indo lá na base buscar o que ele precisa. Pois é, sobre o VAR, né? Foram 4 ou 5 interferências. 4. Você contou aquela do primeiro gol do Goiás, que também teve uma conferência, né, para saber se estava ou não impedido, não a bola sair. Foram 4 idas, né? Mas Sim. aquela foi mais na comunicação mesmo. Na comunicação. Agora, para mim, o VAR, na análise do árbitro, errou ao não marcar o pênalti para o Santos na bola desviada com a mão pelo Sandro. Aquele é um tipo do lance que não tem perdão. Todo árbitro, constou, VAR marca o pênalti. Mas o Marielso da Bahia não marcou e as outras intervenções dele eu acho que foram corretas. E a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro foi bem agitada e a gente viu um Atlético Mineiro abrir uma vantagem ali na liderança e mais outras partidas disputadíssimas, olha só. A gente tem aí a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar está ali o Atlético Mineiro com 27 pontos, já abriu 5 para o vice-líder Internacional. O Palmeiras em terceiro também com 22. Em quarto está o Flamengo com 21. Em quinto o Sport com 20, seguido do Santos, que também tem 20 pontos. Sétimo colocado é o São Paulo com 20. Oitavo o Fluminense, que tem 18, mesma pontuação do nono Vasco. Em décimo está o Fortaleza com 17 pontos. O Atlético Goianiense é o 11º. O Atlético Paranaense está ali na 12ª posição com 14 pontos, seguido também do Ceará, 13º com 14, assim como o Corinthians e Grêmio, que tem 14 pontos. O Bahia é o 16º com 12. E a gente vê ali abrindo a zona do rebaixamento o Coritiba com 17, o Bragantino com 12, Botafogo com 12 e na lanterna o Goiás com 9 pontos. Agora sim a gente vê como é que foi a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a 13ª, olha só. A partida que abriu a rodada foi o Grenal. Após tabela com Diego Souza, PP concluiu com categoria de cavadinha na saída de lomba. De pênalti, Thiago Galhardo deixou tudo igual, 1 para o Grêmio, 1 para o Inter. No Allianz Parque, o Palmeiras fez 2-1 no Ceará. Wesley chutou cruzado, Prazes palmou, a bola foi na trave e voltou em Rafael Veiga, terminando nas redes. Após escanteio, Eduardo Brock deixou tudo igual em cabeceio. O gol da vitória paulista saiu aos 36 do segundo tempo, quando o William pegou sobra na área, dominou no peito e bateu no alto. Botafogo e Fluminense empataram em 1-1. O gol tricolor saiu após confusão na pequena área. Cavalieri defendeu cabeçada de Fred, Foster salvou com o peito e Kevin, ao tentar tirar, mandou contra o Patrimônio. Na etapa final, Caio Alexandre pegou sobra na área após cobrança de falta e bateu rasteiro cruzado. No Maracanã, vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense. Pedro dominou com categoria na área, fintou o marcador e deslocou o goleiro. De pênalti, Bruno Henrique marcou o segundo gol carioca. O Furacão diminuiu com Renato Kaiser, que completou de cabeça a cobrança de falta da direita. Arrascaeta rolou para Everton Ribeiro bater da entrada da área e fechar o placar. Flamengo 3-1. No Couto Pereira, Robson abriu o placar para o Coritiba em cobrança de falta. Na etapa final, Reinaldo deslocou o goleiro e deixou tudo igual. Coritiba 1, São Paulo também 1. Em Salvador, Hernani colocou o Sport em vantagem em cobrança de pênalti rasteira. Após cobrança de falta da esquerda, Marcão ampliou para o time pernambucano. O Bahia descontou após escanteio da direita com desvio de Gregory e cabeçada de Saldanha. Bahia 1, Sport 2. Fechando a rodada no Mineirão, goleada de virada do líder Atlético Mineiro. O Vasco saiu na frente com um golaço de Benítez, que dominou no peito e emendou uma linda bicicleta. Aos 13, o Galo empatou com Guilherme Arana. Em chute rasteiro da entrada da área, após a jogada de Queno, a bola sobrou com Savarino, que bateu de canhota na área para virar o jogo. Ainda no primeiro tempo, Guga deslocou Fernando Miguel em cobrança de pênalti. Em outra penalidade, ainda na etapa inicial, Queno manteve a boa fase e fechou a conta. Atlético Mineiro 4, Vasco 1. Lembrando que jogaram também pela 13ª rodada Red Bull, Bragantino e Corinthians, empataram em 0-0 e a gente vê aí um Atlético Mineiro em grande fase, um Queno iluminado, né, gente? Perguntei assim, por que o Queno não bateu aquele pênalti do Guga? Ele bateu. Pois é. Um pedido do Guga, na verdade, não tinha marcado gols ainda pelo Atlético Mineiro.
deram essa moral para Porque ele. o Keno poderia estar com 8 gols agora, Exatamente. ali com o Marinho, né? Incrível, 7 gols Em 3 jogos. em 3 jogos. Exatamente. O Atlético Mineiro é, nesse momento, disparado o time que joga o melhor futebol, futebol sem medo, futebol para fazer gols, futebol que alegra. É o Jorge Sampaoli, ele foi assim no Santos. Ele levou o time do Santos, que não era o segundo melhor time do Brasil, e ele botou o Santos vice-campeão ano passado. Então, ele é um treinador que é o seguinte, ele chega e exige. Tudo que ele pede tem que dar. Ele contratou um monte de jogadores no Atlético Mineiro e assim fez no Santos, deixando um rombo financeiro por lá, com jogadores como Cueva e Uribe, que foram contratados, salários altíssimos e não deram um chute na bola lá no Santos. Então, o Atlético Mineiro caminha firmemente para ser o campeão. Embora o Flamengo, a gente tenha sempre que considerar pelo elenco que tem, Flamengo é Flamengo e tem um time espetacular também. E o time do Atlético Mineiro é bacana esse jogo ofensivo, né? O Atlético já marcou 25 gols. Tem um jogo a menos, então tem 12 partidas disputadas, marcou 25 gols, os laterais são alas mesmo, então o Guga pela direita, o Arana pela esquerda, toda hora pisando na área, finalizando muito. Ontem o Vasco até começou bem o jogo, um golaço do Benítez, com certeza vai estar entre os gols mais bonitos da Série A 2020-2021, né, já que vai terminar no ano que vem. Vai ser temporada europeia. Pois é, mas o Atlético Mineiro pressiona, marca pressão. O segundo tempo, 40 do segundo tempo, todo mundo dando pique, pressionando saída de bola do Vasco. Então, legal de a gente acompanhar. Agora, o Grenal, mais uma vez, o Inter não consegue vencer o Grêmio. Aumentou 11 clássicos já. O Grêmio está perto da maior sequência positiva da história que teve contra o Inter. Foi de 99 a 2002, ficou 13 partidas sem perder para o rival. Então já está bem perto de igualar o melhor momento dessa hegemonia gremista contra o rival internacional. O que é mais impressionante é que esse Grenal sempre tem expulsão. Nos últimos 6, 13 expulsões. Eles dão a vida. 13. Foram mais 2. E esse PP também, esse menino do Grêmio, aumentando a cotação dele no futebol europeu. O Porto está aumentando a proposta para levá-lo. Acho que até amanhã, que fecha, até quarto, parece, fecha a janela na Europa, ou seria até hoje, não sei. Sei que estava uma movimentação danada para tirá-lo do Grêmio. E ele marcou 5 gols, né, nos últimos Grenal. E a tranquilidade, né? A gente vai revendo exatamente esse lance. Tabelou com o Diego Souza, saiu Lomba. A tranquilidade é um tapa de quem conhece, né? A cavadinha ali na saída do goleiro. O último dia da janela é hoje. Rupert, eu queria saber de você, qual foi o lance que mais te animou a assistir aí nessa 13ª rodada? O que você mais gostou? O futebol apresentado pelo Atlético Mineiro. O jogo do Atlético Mineiro, você fica satisfeito em ver. Você para ali, vai ver aquele jogo, fala, o time joga para frente, o time é veloz, o time cria oportunidades. Bom o trabalho, o desempenho do técnico Sampaoli. O time do Atlético, o Evandro, ele antecipou uma coisa aqui muito importante. O Atlético vai ser campeão brasileiro mesmo esse ano. Vai relembrar 70. O Atlético Mineiro, o galo lá das Alterosas. Abraço a todos aí do programa. Rui César, atleticano, parabéns pelo programa. Obrigada pela sua participação conosco, Rui. Vamos ler aqui. Boa noite, Thaís. Aqui é o Iader, do Moinho dos Ventos, em Goiânia. Hoje o Tigrão vai ganhar de 2-0. Tá aí a opinião do Iago, participando aqui conosco. Esse time do Goiás vai cair. Os dirigentes precisam reforçar o elenco. Essa é a opinião do Edson Valadão. Obrigada pela sua participação também aqui com a gente. A gente vai para o último intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o TBC Esporte no ar para você.